Gente, então nós estamos estudando o livro de Apocalipse, tá? Hoje vamos entrar no capítulo 6, pastor, e lembra que no capítulo 4 é lá a visão dos tronos, né? Isso. Então o apóstolo João, ele é convidado, né, para ir, né, ir aos céus em espírito e ter a visão dos tronos, dos 24 anciões, dos 24 tronos, dos seres viventes, enfim, né? Daquele sentado no trono, que é Deus, mas que ele não consegue, na verdade não tem como, né, caracterizar. Então ele fala, né, como pedra de jaspe, né, como começa a dar algumas características assim, pela glória que aparece no trono. No capítulo 5, então, fala do cordeiro, e agora capítulo 6 fala do rolo, né? Fala dos selos que estavam ali, que não havia ninguém que pudesse abrir os selos, que não havia ninguém achado digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, né? Mas que o cordeiro que foi morto, né? Então foi se achado digno. Então agora começa a se abrir os selos. Então agora no capítulo 6 de Apocalipse nós começamos a ver abrir os selos. E o que é importante a gente saber sobre o capítulo 6, que a gente vai começar a ler agora. Então, lembrando que os selos são os juízos de Deus sobre a terra. E aqui o que eu faço um posicionamento importante agora a nível escatológico, é que agora, gente, nós estamos falando de que momento da história. Você vai ver um momento literal da época, que acontecia na época, ou seja, acontecimento, vai falar aqui de algumas coisas, tipo de guerras, de alguns martírios, de alguma coisa que estavam acontecendo naquela época que João lia o livro, que tinha acontecido, na verdade, naquela época de Roma, naquele ano, naquele período, mas que também, da mesma maneira, iria acontecer. Vou dar um exemplo aqui do que eu estou tentando dizer. Lembra lá no livro de Atos dos Apóstolos, do batismo com o Espírito Santo, quando ali no comecinho do Atos, ele fala assim, ó, isso que está acontecendo, que vocês estão vendo, né, esse batismo, é aquilo que Joel profetizou lá em Joel, capítulo 2, 28, né, que o Espírito Santo viria, ou seja, aquilo que Joel profetizou lá atrás, né, que eles viam lá atrás, é o que está acontecendo agora. Então, assim, o que nós vamos ver agora é algo que, da mesma maneira que o João vivenciou algumas coisas lá atrás, né, mas que também era uma figura de coisas que iam acontecer, tá? É o que nós vamos ver agora. Ou seja, nós vamos falar de coisas que aconteceram e que também são figuras de coisas que vão acontecer, ou quem sabe algumas já pode até ser que já estão quase acontecendo ou no início de acontecer, tá bom? Só para você entender, mas ponto importante para você poder entender, inicia-se agora um período de juízo de Deus. Por que é importante isso? Às vezes a gente fala assim, mas Deus é amor, Deus é amor. Gente, para Deus ser Deus e ser um Deus justo, pastor, ele também precisa fazer juízo. Porque aquela história assim, Deus é amor, Deus não faz mal. Não, mas ele é justo. Mas ele não seria um Deus justo se não viesse com justiça, ou seja, com balança. Né? Porque assim, senão assim, quem faz mal fica por isso mesmo, né? Ele é bom, quer dizer, né? E quem é bom, ou seja, quem está tentando ser bom, ou quem está tentando fazer o bem, então não vale a pena ser bom. Então quer dizer, que Deus é esse que premia os ruins, né? E aquele que está tentando fazer o correto não vai mais que a obrigação? Exatamente. Parece ser um Deus falho, né? Então não. A diferença é que Deus ele tem os seus tempos de juízos, que são ciclos, onde ele deixa todo mundo fazer o que acha que é o que deve fazer. Mas ele vai ter os momentos, vai falar, opa, agora então é tempo de juízo. Então agora então ele chegou o tempo e ele vai. Claro Até que ele porque ele dá tempo para que a pessoa se arrependa. Isso, então, quer dizer, ninguém vai poder se queixar de que não teve oportunidade para se arrepender, para mudar de vida, né, para mudar de comportamento. Todos tiveram oportunidade. Por causa dessa métrica ou dinâmica de Deus que muitos se perdem, pastor, porque eles acham assim, Deus não está fazendo nada, Deus não faz nada, Deus não cobra ninguém. É porque ele é longânimo, né? Isso, então eu vou fazer, vou tocar minha vida. E não é, na verdade Deus está dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Tá? Porque vai chegar uma hora que vem a justiça. E aí não tem conversa, e aí não tem mais. Né? E sabe o que me lembra? Às vezes a gente vê na internet ali aquelas cenas assim, de julgamentos americanos, né? Tem aquele jovenzinho diante do juiz, que estão ali presos, acorrentados, e quando vem a sentença, aquele desespero, né? Daquele menino assim. Vai acontecer com muita gente isso. Né? E tipo assim, ali já não tem mais o que fazer. Né? Ali ele já foi sentenciado ali. Não tem mais o que, né? Tipo assim, oportunidades que foi antes, né? Então vamos lá. Gente, vamos começar então, que aquele que é digno de abrir os seus, ele começa, lembrando,
é ele que está agora, tá? Essa narrativa é ele que está contando. Então é Jesus que está transferindo isso para João e vai começar a abrir os selos, que é o único digno de abrir os selos, tá? Vamos lá então, pastor. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ok, deixa eu só falar desse primeiro selo então, que começa... No primeiro selo aparece um cavalo branco. Cavalo branco. E agora começa então a vir uma visão desses cavalos, vai falar do cavalo branco, vai falar do cavalo vermelho, preto, amarelo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, tá? Jesus começa a abrir os selos. Daí, né, começa então agora a aparecer o quê? Tá? A figura deste cavalo branco, tá? Características desse cavalo branco, né? Um cavaleiro que empunhava um arco e foi-lhe dado o quê? Uma coroa. Foi dado uma coroa a esse cavaleiro. Ele cavalgava como, observe, como vencedor, tá? Esse como pode trazer toda a diferença. Vencedor determinado a vencer. Determinado, não dizia que ele era um vencedor. Ele estava determinado a vencer. Por que eu digo isso e faço essas pontuações? Porque você vai ver, gente, pessoas assim de alto gabarito teológico ter divergências assim, pastora, grotesca. Por quê? Tem pessoas, exemplo, Luiz Saião, teólogo batista, dizendo, gente, esse aqui é a figura do anticristo, tá? E tem pessoas, por exemplo, teólogos presbiterianos, também pessoas fantásticas, que eu sigo, acredito, dou referência, não vou citar o nome aqui, mas tá dizendo que esse aqui é Jesus. Olha que extremidade. E daí você fala, extremo, né? Meu Deus. Não, e outra, e não é só isso, daí você vai ver adventistas, que dizendo que esse cavalo branco significa o evangelho. Essas são as boas novas. Então, gente, daí você vai falar assim, tá, mas e afinal de contas, o que é? Porque você que está assistindo, você quer saber logo, tá? Mas resuma logo, pastor, e afinal de contas, é o anticristo, né? É Jesus, é o evangelho, é o quê? Você vai ver pelo menos quatro posicionamentos teológicos que vêm há anos sendo discutidos. Então, o que acontece, gente? Achar, todo mundo pode achar muita coisa. Por isso, você tem que pegar o texto, tendo contexto. Daí, por exemplo, tem pessoas aqui que pegam, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre cavalo branco e cavaleiro branco. Daí, você coloca lá na Bíblia, na busca, vai aparecer lá em Apocalipse 19, que fala que Jesus, em um cavalo branco, né? E entrando com outros cavaleiros, né? Você vê ele chegando no capítulo 19, que é Jesus voltando para o milênio. Então você fala, tá vendo? O cavalo branco é Jesus. Então pautou Jesus. Tem outros versículos que você tem base para pautar, que é o anticristo. Então o que você precisa entender aqui para tentar chegar numa conclusão, na sua própria conclusão, tá? Que é assim, primeiro, nós estamos entrando em que tempo? De justiça. Então é um tempo de justiça. Essa visão se refere ao juízo de Deus que agora está vindo sobre a terra. Tá? Então, esse cavaleiro branco, ele se representa alguém que está vindo, tá? Para trazer esse processo de juízo sobre a terra. Mas é Jesus. Mas detalhe, quem está abrindo os selos é Jesus. Né? Quem está trazendo essa revelação é Jesus. Então, queridos, é muito pouco provável que seja Jesus. Tá? Você está afirmando então que não é Jesus esse cavaleiro branco, pastor? Eu estou dizendo que eu creio que não é Jesus. Tá? Aqui eu sou batista. Aqui eu sou teólogo batista. Tá? Eu estou dizendo que... Agora, estamos dizendo também aqui que existem outras linhas teológicas. Você entendeu? Mas que também não podem ser afirmadas. Exatamente, tá? Como nós falamos, né, desde o início, que Apocalipse ele é muito dinâmico, né? Daí, olha só, seu cavaleiro empunhava um arco, tá? Que isso aqui se remete muito ao Império Romano, à época do Império Romano, que vinham para fazer guerras, a ideia justamente do juízo. Foi-lhe dado uma coroa, tá? Ou seja, para reinar, um poder para reinar. Sabemos que o anticristo ele vem para reinar, tá? Porque Jesus já é o rei, né? Ele é o rei. Então aqui vai ser lhe dado o poder para reinar.
Sabemos que aqui se refere aos últimos tempos, a última semana de Daniel, a manifestação do anticristo, que são 7 anos, então um poder limitado. Então foi-lhe dado o poder foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor. O como remete à ideia de alguém que não é, mas está, né? Aquela coisa de se fazer. Então, como? Bem retratando uma imagem do anticristo que está como, mas não é. Como, parecido, tá? Carregando essa ideia. Tá? É determinado a vencer. Uma pessoa que é determinada a vencer é uma pessoa que ela não, que ela não é vencedora. Ela está determinada. Agora, por acaso Jesus tem que estar determinado? Não, Jesus já é o vencedor. Desde o princípio. Desde o princípio. Ele nasceu vencedor. Ele é. Aquele que era, é e... Eu concordo com a pastora aqui. Não tem como assim, entende? Né? Mediante a isso. Então, se você tem uma interpretação diferente dessa... É porque aqui diz, ele cavalgava, como vencedor. É como o pastor falou. Jesus já é o vencedor. Tá. Então, queridos, a corrente agora teológica que eu vou seguir é essa, tá? Que eu creio que essa teoria, né, que a teologia batista, né? Eu sou quadrangular, mas eu acredito nessa teologia, né? Que os batistas também acreditam. Se fosse Jesus, determinado vencer. Jesus já venceu. Então nós estamos falando de uma coisa que não teria acontecido ainda. Então... Agora, você olha como a Bíblia, ao mesmo tempo que é o livro da revelação, ele se torna desafiador. Porque, olha só, nós não estamos falando de uma coisa assim, será que é Jesus ou será que é um dos discípulos? Não, nós estamos meio assim, é Jesus ou o diabo? Né? E observe que a Bíblia fala assim, que o diabo ele se transfiguraria como anjo de luz. Então olha como... Aqui, gente, um erro aqui é fatal. E se possível enganaria muito. Mas daí você vê o quê? Agora vai começar a ver os outros livros e vai começar a ver uma sequência de fatos. Então agora você vai começar a ver e uma coisa ligada à outra. Então assim, surgiu esse cavalo. Se é Jesus, o que vai vir na sequência agora? Se é o anticristo, o que vai vir na sequência agora? Então você vai começar a ligar os fatos. E daí você não vai concluir no final se você acha que era Jesus ou o anticristo. Eu creio que é o anticristo. Qual que é a sua opinião? Mas você vai depois você vai chegar na sua própria conclusão. Por isso que precisamos estudar aqui juntos, Estamos estudando juntos. Né? 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então agora nós vemos um segundo cavalo. Exatamente. Vermelho. A cor vermelha. Né? Trazendo agora espada, que é guerra, fazendo com que as pessoas se matem um ao outro. Então agora ele recebeu um poder. Recebeu um poder. Que é para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Então, siga agora uma linha de raciocínio, né? Iniciou-se um período de juízo. Nós estamos falando do período da tribulação, daqueles 7 anos da profecia de Daniel, que iniciou-se. Com o quê? Com a vinda, né, do anticristo, cavalo branco, tá? Que foi dada uma coroa para reinar, né? Uma aparente paz, o cavalo branco, dá uma ideia de, né, uma coroa, reinar, uma aparente paz, né? Mas que, tá? Em seguida, um cavalo vermelho, trazendo espada, lançando um contra o outro, né? Trazendo, cadê? Versos 3, né? 4, mano. 4. Cadê aqui? Poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Tá? Então, promovendo guerra. Agora, veja só. Alguém com autoridade para governar, que produz guerra, que agora vai produzir o que depois da guerra? Preste muita atenção. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui, então, o que significa cavalo estar entre preto? Cavalo preto. E o que está acontecendo aqui?
tá? Entre aspas, 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário sabemos que é o salário de uma pessoa de um dia, o salário de um trabalhador braçal. O que seria hoje, não em números reais, mas em torno aí de R$50, R$80 por dia, que seria o serviço de um trabalhador braçal, tá? Ou seja, então 1 quilo de trigo é como se você pagasse hoje o quilo de trigo, não sei quanto está o quilo de trigo hoje no mercado, tá? Mas como se você pagasse aí R$50 a R$80 o quilo de trigo. Significa o quê? Imagina a inflação da época por causa da escassez. Agora, por que escassez? Siga a linha de raciocínio. Começou um governo, aparentemente tudo bem, mas do anticristo, que promoveu guerra, morte. Automaticamente, quando tem guerra, irmãos, tem escassez, tá? O cavalo preto aqui é o quê? É fome, porque está havendo fome, por quê? Veja que está havendo falta de alimento, porque o alimento, olha como está caro, 1 quilo de trigo, R$80. Tá tendo a balança. Tá... E diz não danifica o azeite e o vinho ainda. Né? Então, porque está escasso. Então observe que essa sequência de coisas são o quê? Os cavalos são representados por acontecimentos que estão acontecendo, por situações que estão acontecendo na Terra, tá? Isso aqui também aconteceu lá no século passado, pastor, né? Na época lá do Nero, porque o Nero não deixa de ser o cavaleiro branco, alguém que reinou por um tempo, tá? Alguém que provocou martírios, provocou guerra, provocou mortes, provocou fome. Exatamente. É verdade. Você vai ver que exatamente aquilo que aconteceu lá é uma figura do que aconteceu, talvez numa projeção bem maior até na tribulação. Tá? Por isso que eu falo, são figuras. De um amigo meu que sempre falava assim, a vida é cíclica e ele sempre volta, né? O pessoal aí da teoria do cíclico, né? Mas faz sentido, e muitas coisas são realmente semelhantes. Mas vamos lá, acompanhe agora aí o quarto cavalo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Observe que agora está no 4º selo, o 4º cavalo. Amarelo. Tá? Tinha o nome. Morte. Ou Hades, que significa inferno. Tá? E o que seguia de perto. Né? Foi-lhe dado um poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada. Gente, e quanto que é 1/4 da terra? 1/4. É 1/4, é 25%. 20, se hoje o mundo tem 8 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando em cerca de 2 bilhões de pessoas sendo mortas, tá? Então, não precisamos ser estatísticos. A Bíblia já diz, inclusive, todo mundo a quantidade com mortes de pessoas hoje, né? Agora pensa aqui. Que vão ser mortas, tá? Tá aqui, a Bíblia já diz, inclusive, quantas pessoas vão ser mortas. 1/4 da terra. 1/4 da terra. Tá escrito, gente. Tá? Tá escrito. Tá aqui diante dos nossos olhos, tá? Então você pode E diz pelo quê? Pela fome. Fome porque lá já tá vindo, né, amor? Já tá escasso houve alimento. guerra, houve falta de alimento, os alimentos já estão ficaram comprando, caros. Já ficaram caros, tem gente que não vai conseguir comprar, tem gente que vai ficar sem. Quanto né? tá o litro de óleo hoje, gente? O quilo de arroz? Já tá, pode ver, nós estamos, e não estamos nesse período ainda, hein? Exatamente. Isso é um pequeno sinal, uma fumaça do que pode. Então, pela fome, daí aqueles que não morreram pela fome vão morrer por pragas, tá? E pandemias. E aqueles que não morrerem pela fome nem por pragas, morrerão por meio dos animais selvagens da terra, porque eles também vão ficar sem alimento. Sim, e eles vão começar a sair das florestas para vir para a cidade para se alimentar. Não tem a gente alimento. vê em filme isso. A gente vê em filme. Vocês estão entendendo? Tá vendo, gente? Olha, e são coisas que a gente vê hoje que são coisas que são reais. A gente vê em filme e a gente vê o seguinte, e é uma sequência lógica. Tá? Daí você fala assim, mas pastor, mas pera lá, mas ainda não está havendo guerra. Quem diz que não? Quem diz que não está havendo uma guerra, irmãos, ideológica, uma guerra tecnológica, uma guerra biológica, uma guerra política, financeira, social, econômica? Tão ou não tão? Gente, polarizando a economia. Que eu sempre falo, dinheiro não desaparece, dinheiro não evapora. Muda de mão. Dinheiro muda de mão.
Se o dinheiro não está na tua mão, está na mão na de mão de outro. alguém. Meu dinheiro está na tua mão, pastor? Porque na minha está saindo. Se não está na tua... eu acho que meu dinheiro deve estar na mão da pastora, irmãos. Porque na minha está indo, não está ficando. Bem. Então, se tiver na mão dela, eu quero ficar perto dela, né? Porque... Você entendeu? Mas é isso, gente, é a verdade. Então pera lá. Alguma coisa, você tem que abrir o teu entendimento. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, queridos. Isso. Seja sábio nesta hora, tá? Tá aumentando tudo. Por que tá aumentando tudo, gente? Por que tá tão caro as coisas? Por causa do presidente do país, esse bolso não sei o que entrou aí. Gente, está aumentando porque alguém que tem dinheiro está comprando as nossas minerais, os nossos alimentos, tá? Porque o dólar está alto, então tá melhor vender lá para fora. E o pessoal tá estocando, inclusive, alimento. Por quê? Uma possível guerra que pode vir, a pandemia. Isso está bombando, gente. E daí nós que ficamos com o restinho, fica caro para nós. Por quê? Por que caro para nós? Quem tem, paga mais caro. Quem não tem, fica sem. Até rimou, né? Aqui a carne está caríssima, né? Caríssima. Caríssima. Você deve ter percebido isso no mercado, né? Nós temos amigos que trabalham em empresas, não vou citar o nome aqui, mas é empresa renomada, de nome conhecida, de propaganda de televisão, né? E que nos contou que a importação, eles tiveram até coparticipação de tanto que venderam. Recordes. Para quê? Para a China, gente. Estão comprando tudo. Eu não sei estão comprando tudo e estão pagando a melhor carne, né? Diz que os filés estão indo tudo para eles. Se vocês sabem dessa informação, diz que a nossa plantação de soja do ano de 2021 também, ainda não colhemos. Já está toda vendida. Já está toda vendida. Você acha que o trigo que você vai ter para comprar o ano que vem vai estar barato, vai estar baratinho? Já está tudo vendido, gente. Quem quiser, pague. Quem quiser, quem sabe, recompre. Que você recompre o que você produziu, que foi lá para fora e que voltou de volta, você vai pagar mais caro. Entendeu? O que é isso, irmãos? É uma guerra econômica. Entendeu? Isso tem outros nomes aí no mundo secular, mas vamos lá. Né? Aí ele diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca. Tem que virar aqui, pastor. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ok? Aqui, queridos, você vê quinto selo. O 5º selo, nós estamos vendo uma sequência de revelação de Jesus abrindo os selos, ok? Tá? Então nós vemos que... Não apareceu nenhum cavalo, né? Não. Mas ele teve uma visão do altar. E debaixo do altar... Estas almas... Ele vê essas almas... Que foram mortas. De pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Por causa da palavra e do testemunho. Gente, e deixa eu dizer uma coisa, você sabe o que significa por causa da palavra de Deus e do testemunho? Você sabia que a Bíblia fala assim, e ser-me-eis minhas testemunhas, né? Em Samaria, Judéia, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Você sabia que a mesma palavra usada para testemunha, no sentido de testemunhar, é usada para martírio. Ser-me-eis minhas testemunhas, ser-me-eis martirizados. Tá? Mártires, vem da palavra, é a mesma raiz, e a mesma palavra mártir é a palavra testemunho, ou seja, ser-me-eis minha testemunha, ser-me-eis meus mártires. Então aqui está se referindo àquele monte de cristãos que foram mortos lá por Roma, por Nero, que foram lá feitos tochas vivas nos coliseus, né? Porque havia pessoas naquela época que estavam esperando Jesus voltar, e estavam questionando a Deus, como Senhor, até quando? Até quando vamos aqui estar morrendo? Né? O Senhor não vai nos vingar? Sim, vou, mas na hora certa. Porque olha quanta gente está morrendo. Tá? E aqui também se refere ao quê? A esse tempo da tribulação, onde almas debaixo do altar, ou seja, o altar significa que sempre o local de sacrifício, que estão sendo mortas pelo Evangelho,
Tá? Demonstra o quê? Será que... Por isso que eu falo, tem pessoas que falam assim, não, mas em nome de Jesus, né? Deus vai me livrar dessa perseguição. Gente, Deus pode livrar. Mas lembre-se o seguinte, você foi chamado para ser uma testemunha, ou seja, um mártir. Às vezes, tá? Você pode, por um propósito de estar aqui, Deus te livrar. Mas se o propósito de Deus for, você já cumpriu o teu propósito aqui e agora é estar com Ele, você pode ser um mártir. Ou seja, Ele pode permitir, tá, que você morra de Covid. Ele pode. Porque, veja bem, até porque a morte de Covid não é morte para você. Na verdade, você não é morte, você vai viver eternamente com Ele. É isso que você tem que entender. Sabe assim? Então, aí você entende o porquê que... mas por que morreu sendo cristão, sendo crente? Deus não tinha que livrar ele? Não, ele cumpriu o propósito dele aqui. Agora ele vai ser testemunha, ele vai ser mártir. Vai se lembrar, olha, morreu de Covid. Sim, morreu, ele foi um mártir. Tá? Morreu, foi um mártir, foi uma testemunha. Né? Gente, a gente precisa compreender, isso se chama maturidade e entendimento cristão, sabe? Então, não estou dizendo que você vai morrer, não estou dizendo isso, até porque você não cumpriu o teu propósito ainda. E como é que eu sei que você não cumpriu o seu propósito? Porque você está entendendo agora que você tem um propósito. Então agora que você começa a caminhar nele, tá? Então, mas entenda isso, você precisa caminhar no teu propósito de servir ao Senhor, tá bom? Vamos lá então. Então também há aquelas pessoas que no período da tribulação vão morrer, vão perder as suas cabecinhas pelo testemunho de Jesus, tá? O anticristo, não quis aceitar a marca da besta, então vão morrer pelo testemunho de Jesus e as suas almas, né? Vão estar debaixo do altar, ou seja, aguardando o Senhor, né? Quando que vem nos vingar? Ele fala até que termine o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como vocês, como eles aqui, como diz. Tá bom? Vamos lá. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Estamos no 6º selo. E esse capítulo ficaremos no 6º, porque o 7º será aberto no próximo capítulo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, no 6º selo, queridos, que fala que houve grande terremoto, fala sobre cataclismas, né? Sol escuro, estrelas caindo. A lua ficou vermelha. Tá? Já aconteceram sinais como esse? Sim, já. Se você pesquisar na internet, você vai ver, se eu não me engano. Agora aqui acontecendo tudo ao mesmo tempo. Todos esses sinais já aconteceram. Terremoto, tudo acontecendo no mesmo tempo. Sol escuro já aconteceu. Tá? Lua vermelha já aconteceu. Asteroides caindo já aconteceu. Tudo isso aqui aconteceu. Mas é óbvio, vão acontecer também, tá? Em proporções maiores, mais visíveis também. Eu ia falar para a pastora ontem, eu falei, do jeito que a degradação humana tem estado, e a gente tem visto hoje na internet, na televisão, e a corrupção, e a gente vê cada vez as pessoas mais distantes de Deus, distante da parte da humanidade, irmãos, estão virando animais, irracionais, não estão mais pensando, não estão tendo mais sentimento natural uns pelos outros. Eu falo isso dentro da própria igreja. Perderam o senso de... Parece que estão assim, zumbis, né? Então eu falei para a pastora, amor, podemos esperar sim uma intervenção divina. Está falando do arrebatamento? Não, irmãos. Alguma operação de juízo de Deus, porque o Covid, de certa forma, foi uma operação de Deus. Por quê? Lembra quando veio o Covid? Tá, todo mundo aí com medo, indo para as casas, buscando a Deus, orando, se arrependendo. Eu lembro das lives, gente, estava até cheio, o pessoal tinha mais acesso, todo mundo com medo, assim, não pelo medo, mas assim, aquela coisa, se arrependendo, ouvindo mais. Daqui a pouco começaram a relaxar de novo e tal, né? Então, tipo assim, agora, irmãos, devassidão total de novo, né? Aquela coisa dos porcos
comerem os seus próprios vômitos, tão pior ainda, umas coisas assim terríveis, coisas horrendas. Então eu falei para a pastora, amor, quando começa a perder o controle assim, como Deus precisa de mais um tempo, vem mais uma coisa, né? Não é ser profeta do caos, irmãos, mas pode esperar, ou algum terremoto, ou algum maremoto, ou alguma coisa, vem para quê? Para de novo vir juízo e trazer o povo de novo para, seja uma segunda onda, o que for, você vai ver, depois você vai lembrar do que eu estou dizendo, tá? Quando acontecer. Por quê? Porque são juízos, porque Deus é mau. Não, é uma maneira de trazer juízo, literalmente, juízo, trazer juízo para o povo. Gente, põe juízo na cabeça, pelo amor de Deus, vocês estão muito desviados, é isso que Deus está falando, assim, filhos, né? Põe um juízo nessa cabeça, tá? Então observe que daí, e o versos 15 fala, então os reis da terra, os príncipes, os generais, observe que fala de ricos e poderosos, mas também fala de escravos livres, tá? Que eles se escondem em cavernas, rochas e montanhas e começam a pedir que isso venha sobre a cabeça deles, que caia sobre eles, tá? Porque eles mesmos começam a reconhecer o quê? Que a ira do cordeiro, olha só, vai cair a ficha. Eles vão falar, meu Deus, tudo isso aí é Deus, nós brincamos. Se você for ver, o juízo na cabeça deles vem. Meu Deus, brincamos com a coisa. É Deus. E agora, sobre nós, então agora que a montanha nos mate, para que a gente morra, porque se é o juízo dele mesmo, nós estamos ferrados. Com perdão da expressão, nós estamos mortos. Né? Então, começam a clamar. Daí o verso 17, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Queridos, então, é isso. Isso aqui é uma realidade, é uma verdade. Que assusta? Não. Que é justa. Por que é justa? Porque isso é justo. Porque não é justo o que ele está fazendo agora, dando misericórdia? Não é justo que ele dê tempo para a gente se arrepender? É justo. Por que não é justo que ele venha com a justiça? É justo, irmãos. Por isso hoje é tempo de se arrepender, pastor. Não amanhã. Hoje é tempo de você pedir perdão. Hoje é tempo de você voltar para a igreja. Hoje é tempo de você fazer as pazes com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. Hoje é tempo de você se reconciliar com Deus. Hoje é tempo de se pedir perdão, né, pastor? É verdade. Tá? Porque o juízo vem, queridos, e logo vem. E é isso aí. E você, eu fiquei assustado, pastor, porque vai faltar isso, coisa. Primeiro, nós queremos crer, né, que o arrebatamento vem antes. Não sei, eu quero crer nisso. O pastor acha que, né, amor? Vamos deixar para os próximos, né? Mas assim, o que você tem que pensar? Deus cuidou de você até hoje. Ele não vai continuar cuidando de você? Alguém diga para a pastora o seguinte, o arrebatamento pode vir de várias maneiras. Exatamente. Entendeu? Você pode levantar, chegar ali, dar um infarto e foi arrebatado, né? Cuidado com esse negócio de crer que o arrebatamento vem antes. Pode ser uma faca de dois gumes, né? Que tipo de arrebatamento você fala? Enfim, gente, né? É óbvio que isso que a pessoa está falando seria dizer o seguinte, a gente não quer passar por esse tipo de coisa, tá? Mas talvez é o seguinte, primeiro, creia que o que está em você é maior do que o que está no mundo. E esse que trouxe você até aqui continua com você. Há de levar você até o final. Para que você seja uma testemunha. Exatamente. Amém? É nisso que você precisa confiar. Eu queria orar. Eu queria terminar orando hoje. Para que ninguém fique aí com o seu coração pesado, para que ninguém fique aí preocupado. É porque as pessoas olham assim, já está tão difícil, né? Já está caro, já está coisa. Imagina esse negócio piorar. Vamos lá? Vai. Senhor Jesus. Pai, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração dos nossos filhos. Guarde o coração dos nossos irmãos e amigos. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Jesus que nos trouxe até aqui, Senhor. Pai, que esse mesmo Jesus é fiel, Pai, que para nos levar até a eternidade. Porque a palavra diz, Senhor meu Deus, que Ele estará conosco, Senhor, todos os dias até a consumação dos séculos. Pai querido, e nós honramos a Ele, autor e consumador da vida, Senhor. Nós declaramos que somos Teus, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de proclamar a Sua palavra e abençoar a cada um dos nossos irmãos e irmãs nesta manhã. No nome poderoso de Jesus Cristo,
Declaramos paz sobre essas casas, sobre essas famílias. Amém. Pai querido, que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, reine e frutifique no coração de cada um, em nome de Jesus, que lance fora todo medo e que a Amém. paz do Senhor esteja no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém.